Vanessa Camargo está participando do BBB 2024 e por isso o nome dela e do Dado Dolabella, seu atual marido, está em alta. E já que aqui no canal eu falo sobre casos criminais, no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as vezes que o Dado Dolabella se envolveu em polêmicas envolvendo a justiça. E quem sou eu? Oi, eu sou a Lilia e seja bem-vindo ao Cadáver Frio. Dado Dolabella é um ator e cantor brasileiro, filho dos atores Carlos Eduardo Dolabella e Pepita Rodrigues. Nascido no Rio de Janeiro, tem 43 anos de idade e 3 filhos. Aos 17 anos ele começou a se interessar pela atuação. Ele tinha um sonho de ser ator, assim como seus pais. E de repente ele se viu na Globo fazendo Malhação e mais tarde outras obras como Senhora do Destino. Aos 23 anos ele começou a tentar a vida na música. Ele descobriu que tinha algum certo potencial para a época e ele começou a investir nisso. Na época ele chegou até lançar alguns álbuns. Nessa mesma época ele foi considerado o homem mais desejado do Brasil. Vem em mim que eu sou facinho, facinho. E foi então nos anos 2000 que ele começou a se envolver, ter um namoro com Vanessa Camargo. Eles eram o casal ostentação, eles apareciam em várias capas de revista, só que daqui pra frente foi só pra trás, né? Os dois foram flagrados em momentos de brigas diversas vezes, então tem várias fotos que a Vanessa tá discutindo com ele ou chorando. O relacionamento deles era tóxico devido a, ciúme de ambas as partes, principalmente da Vanessa, porque ela acreditava que o Dado traía ela na época. Dado Dolabella. Morei junto com o Dado. Eu nem não. lembro qual era o rolê, se ele namorava comigo. Não, acho que ele namorava com você e Me traiu com ela. Não sei se te traiu. Não me lembro, amor. Acho que Não falo, a minha memória é péssima, graças a Deus. Eu só guardo melhor. o que é útil. Eles chegaram a terminar pela primeira vez em 2002. Aí eles reataram de novo no mesmo ano. E eles terminaram de fato em 2004. Você foi boizinho de merda, vai falar de movimento público dessa porra. Quer quebrar minha mesa? Quer quebrar minha mesa, mano? Qual o problema? Quer quebrar minha mesa, velho? Você tá louco, meu irmão? O que aconteceu com você, Qual o mano? problema? Que você tá louco, Tem boizinho de merda? Tem boizinho de merda mesmo, E você? cara. Que você tá louco, meu irmão? E Que é você, isso? tá louco você, pai? Você tá aí, meu, você tá aí, É mano. tu, bicho. Opa. Que foi? Que foi, meu? Qual foi? Como é que é? Qual é? Como é que é a sua? Vai essa merda aí, vai, seu palhaço. Palhaço é tu, Como é que é? rapaz. Você é louco? Vai. Palhaço. Esse cara faz, meu. Você vem aqui pra quê então, seu idiota? Vai tomar, some daqui, meu. Some daqui, mano. Some daqui. 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 Gordo, pelo amor de Deus. Some daqui. Gordo. Some daqui, playboy. Luana Piovani e Dado Dolabella começaram a namorar em 2006. Eles até chegaram a ficar noivo durante esse relacionamento, só que acabou que em outubro de 2008 eles terminaram. Eu recebi um telefonema da mãe do criminoso, Dona Pepita. Oi, Dona Pepita, tudo bem? Não sei se a senhora se lembra que a senhora me ligou, eu estava em São Paulo com a minha mãe, a senhora chorava e dizia: ele me empurrou, ele deu um tapa nas minhas costas e me empurrou longe. Me ajuda, ele me empurrou. E eu falei: mas pelo amor de Deus, eu tô em São Paulo. Cadê seu filho mais velho? Nem me lembro o nome mais também do outro lá. Eu falei: liga pro teu filho mais velho, pede ajuda. Ela chorava, dizia que ele tinha dado um tapa nas costas delas e empurrado. Inclusive, eu disse isso numa entrevista que eu dei pra Marília Gabriela milhões de anos atrás. Nunca toquei no assunto, mas agora resolvi tocar. Na boate 00 na Gavea, zona sul do Rio, Luana Piovani estava comemorando a estreia da peça Os Pássaros da Noite. Quando ela e Dado começaram a discutir, a atriz alegou ter levado um tapa no rosto, o que foi negado pelo ator. Fontes da época falam que o motivo dessa briga seria porque em um dos momentos dessa peça, a Luana teve uma nudez assim na região dos seios. Ela tava vestindo uma camisa meio transparente, alguma coisa nesse estilo assim, e o Dado não gostou. Uma camareira na época, Esmeralda de Souza Honório, de 62 anos, tentou apartar a briga, mas foi empurrada e caiu no chão, machucou os punhos e imobilizou os 2 braços.
tava de costas, ele virou com essa mão direita e deu na minha cara. Com a força e o impacto, eu dei um giro de 360 graus e caí no chão com a perna assim, em M. Vestido branco, aberto, só que eu tava com um brinco pesado, dourado, e esse brinco saiu. E provavelmente na hora que esse brinco saiu, deve ter machucado a minha orelha e caíram 2 gotinhas de sangue assim, no vestido branco. Eu nunca vou esquecer daquela visão. Enquanto eu tava em transe, porque na hora que eu tomei esse tapa, girei e caí no chão, a vida parou. E aí, o relógio também machucou, o agressor tava com o relógio, fez um machucado aqui. E eu em transe fiquei. Não satisfeito com essa violência, veio começar a pegar no meu braço para falar, para não sei o que. Nisso a minha camareira veio intervir. Ela entrou entre eu e ele e começou a falar, tira a mão dela, sai daqui. Ele, mais do que na hora, pegou a minha camareira pelos 2 braços assim e zuniu longe. A minha camareira, muito magrinha, já tinha, sei lá, talvez beirando uns 70 anos, caiu e para não cair de rosto, ela se segurou, se protegeu assim com os braços. Mas aí ela fissurou aqui esse osso do antebraço, o que foi considerado uma agressão grave, porque quando você não pode exercer as suas funções no trabalho, isso é considerado agressão grave. E ela ficou 1 mês sem trabalhar, porque ela era camareira, não podia, imagina, nem fechar, nem abotoar a própria calça. Não satisfeito com a camareira, ele voltou e começou a pegar no meu braço e eu só despertei do transe por conta da dor que eu tava sentindo, as fibras musculares do meu braço sendo destruídas. E aí eu acordei do transe e falei pro segurança que tava, acho que tão perdido quanto eu ali, né? Aí é que eu fui me dar conta de tudo que tinha acontecido. E aí, como se não bastasse ainda tudo isso, teve toda uma perseguição, porque daí eu queria ir embora, óbvio que eu não queria mais nem olhar pra cara dele, e ele queria vir conversar comigo, dizer que não tinha sido aquela a intenção dele, aquelas coisas mais óbvias e hipócritas do mundo, direto pra delegacia da mulher, e depois eu fui pro IML fazer corpo e delito. E aí a sociedade fez chacota de mim. 6 meses depois ele ganhou um programa por voto popular. E eu me lembro que eu lia mulheres dizendo, vem bater em mim, bate em mim. São essas as mulheres machistas que acabam com a nossa luta. Na época, tanto Esmeralda como Luana Piovani fez exame de corpo de delito, prestou queixa contra a lesão corporal porque as duas foram agredidas pelo acusado dado. Enquanto a Esmeralda prestava queixa, a Luana foi a principal testemunha do acontecimento. Ela também ajudou a Esmeralda nesse ocorrido, de prestar queixa com a polícia, de ter provas, né? No entanto, no vídeo não dá pra ver se o dado realmente deu um tapa na cara da Luana. Mas eu não fico questionando ou duvidando disso ter acontecido, porque se o cara conseguiu machucar uma pessoa que estava apartando a briga, o que é um tapa no rosto para ele, né? Em 13 de novembro de 2008, o dado foi indiciado por lesão corporal leve, sendo enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele foi condenado por 2 anos e 9 meses de prisão em regime aberto, mas aí do que adianta ele ser condenado ou não, se ele vai continuar livre por aí. Em março de 2009, o ator ficou preso por 24 horas por ter desrespeitado uma decisão de manter-se a 250 metros de Luana. Ele chegou a ironizar a decisão feita pela justiça de se manter afastado 250 metros da Luana, e a justiça virou para as vítimas e disse que só as mulheres hipossuficientes, oprimidas e subjugadas merecem proteção do Estado. Meio que nesse caso não foi aplicado de fato a Lei Maria da Penha, porque ele não foi punido por esses crimes. Não teve nenhuma notícia de que ele pagou a indenização da Esmeralda, que na época ela estava pedindo cerca de 40 mil. E a Folha de São Paulo disse que até hoje ele não pagou. Ele mesmo não se sentiu arrependido pelo que ele fez com a Luana. Ele diz em algumas entrevistas, até dá a entender que ela estava merecendo isso. Um agressor, gente. Não importa que se hoje ele come carne ou não come carne, né? Porque ele culpa o sangue. Ele diz que ele batia em mulheres porque ele ingeria sangue. E agora ele não ingere sangue, ele é um santo. Vale lembrar que foram 4. Eu fui a primeira, mas depois que eu fiz a denúncia, 3 mulheres vieram falar comigo que tinham apanhado dele. Não é maravilhoso? Então, assim, depois da minha...
Depois da minha denúncia, teve a mãe de um dos filhos e aí a mãe dela, no caso a sogra, né? Então tinha a minha, depois tinha a da outra esposa, depois a da mãe da esposa e depois teve uma outra, porque ele também casou com uma outra, que eu já nem sei, porque com a graça de Deus eu não fico seguindo a vida de quem comete crime, né? Aliás, a gente chama quem comete crime de criminoso. Eu não fico seguindo a vida dele. Mas teve uma prima também que ele namorou, que denunciou, falou que tomou uns tapas e tal. Então vale lembrar que além de mim, ele já tinha batido em outras. E depois de mim tem outras oficiais, porque foram lá e fizeram a denúncia. Claro que no Brasilzão não aconteceu nada, né? Agora, se você acha tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu 4 mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo passar a mão, passar pano para um criminoso é problema nosso. E no ano de 2009, ele participou da Fazenda e nessa mesma edição ele ganhou um prêmio de cerca de R$1 milhão, que nos dias de hoje já é considerado muito dinheiro, então na época ainda era mais dinheiro ainda. O que não faz muito sentido, né? Tipo, uma pessoa que é criminosa aqui fora, entra lá dentro e ganha o prêmio. E a Fazenda tem uma fama de pegar os piores famosos, assim, meter tudo naquele lugar. Temos exemplo disso, o Nego do Borel, né? Que na época que entrou, participou da Fazenda, ele já tinha envolvido com diversas polêmicas. E lá, inclusive, ele se envolveu com mais polêmica, né? O que fez ele ser expulso. Nessa mesma época que ele ganhou a Fazenda, ele se envolveu com uma publicitária chamada Viviane. Esse relacionamento ocorreu entre 2009 e 2010. Eles namoraram por 6 meses e se casaram, e depois esse casamento durou 11 meses. No final de 2009, o primeiro filho de idade da Dona Bela nasceu. E nessa mesma época que o filho dele nasceu, ele tinha uma ordem de restrição contra a ex-mulher dele, por conta de agressão de novo. E dias após o João Valentim, o primeiro filho dele nascer, nasceu também o Eduardo, um fruto de uma relação extraconjugal, com uma estudante de direito na época, Fabiana Neves. Hoje em dia, esses 2 filhos dele estão mais ou menos com a faixa etária de 14 e 15 anos. Logo após ele se separar de Viviane no final de 2010, ele ofendeu ela, né? Eles tiveram uma discussão em que ele ofendeu ela e também pichou o carro dela. Tipo assim, ele escreveu um xingamento no carro dela. Ela alegou ter sofrido diversas agressões físicas no período que ficou com ele. A decisão da justiça foi favorável para Viviane. Porém, em 2012, ele foi absolvido dessas acusações. Em 2018 também, ele foi preso por não pagar a pensão do filho dele, Eduardo, já que a dívida tinha acumulado cerca de 196 mil. Em sua defesa, ele alegou que esse valor estava fora de cogitação na época, porque ele não estava mais ganhando o suficiente para dar esse valor para o Eduardo, o filho dele. Voltando para os anos de 2010 e 2011, ele se envolveu, começou um namoro com uma produtora musical, Juliana, e quando o namoro deles estavam fazendo 5 meses, ela descobriu que estava grávida de 4 meses. Eles se casaram, o casamento durou cerca de 4 anos, eles tiveram uma filha, né, que hoje em dia deve estar com mais ou menos 13 anos. Procurando no Google, eu não achei acusações da Juliana contra o da Dona Bela, falando que em algum momento ele agrediu ela, alguma coisa do tipo. Em 2012, ele foi acusado novamente de agressão, mas agora contra o seu próprio filho, que na época tinha 2 anos, que era o Eduardo em questão. O Eduardo teria dado um tapa na cabeça da criança e o chamado de débil mental após o menino ter mordido o braço do irmão, João Valentim, da mesma idade. Ele se defendeu na época dizendo: "Não fiz nada diferente do que o meu pai fez comigo. Estava apenas reprimindo uma atitude violenta de um filho com o outro. O Edu mordeu a bochecha do João e eu o repreendi. Usei a palavra débil mental, como poderia falar: você tá maluco? Não dei um tapa, dei um chacoalhão nele. É claro que ela quer tirar dinheiro de mim. Ela quer se aproveitar de um problema na justiça que eu tive no passado e usar uma atitude normal de um pai como violência." Ela em questão é a ex dele, né? A Fabiana, mãe do Eduardo. Em 2014,
o Dado novamente apareceu nas mídias, de novo, alguém dizendo que foi agredido por ele. Na época, quem falou isso foi... Ele estava fazendo uma novela na Record, né? E devido a essas acusações, até demitiram ele, cortaram ele da novela e ele era, tipo, um dos personagens principais. Ele agrediu fisicamente um dos produtores da novela, Vitória, Carlos Henrique Andrade de Araújo. Durante as primeiras gravações, ele fez isso, né? O Dado se dirigiu até o Carlos. Quando ele pediu para a equipe continuar seu trabalho, ele jogou de uma escada. Ao retornar ao Brasil, o produtor abriu um processo contra o ator por lesão corporal e ameaça. Agora vamos por dias atuais, né? Em 2020, o Dado começou a namorar com a prima dele, Marina Donabella. Esse namoro durou cerca de 7 meses. E novamente terminou por conta que o Dado agrediu Marina. A Marina, em questão, ela é filha de um economista, Luiz Fernando Donabella, irmão de Carlos Eduardo, pai do ator, hoje em dia já é falecido. Maior dor que você sentiu foi a perda do seu pai? Foi a perda do meu pai. Foi a perda do meu chão, né? O comandante do barco, né? Foi meu professor, foi meu ídolo, foi meu herói, foi... Os dois assumiram o namoro em janeiro de 2020 e na época do namoro eles até tentaram fertilização in vitro, sabe? Eles estavam tentando engravidar. Enfim, apesar dele ter negado as acusações de agressão, a polícia foi até o condomínio dele por conta que pessoas estavam denunciando. Eles moravam juntos na mesma casa, né, nesse condomínio. Eles terminaram em setembro de 2020 e voltaram em outubro. Tempo depois, o Dado começou a se mostrar agressivo de novo depois que ele pegou o celular da Marina e viu algumas mensagens que ele não gostou, que ela mandou para um dos amigos dela. Aí ele surtou, né? Ele começou a xingar ela de diversos nomes e começou a agredir ela. E aí uma menina que tava lá na mesa sentada, ela me contou a história, que inclusive ela estava sendo testemunha de um processo que ainda está rolando, que não foi há 14 anos atrás, que foi recente, foi na pandemia, se eu não me engano. Ainda tá naquela enrolação dessas coisas que demoram, né? A justiça. Ela me falou que uma moça que está no Big Brother, que o namorado dessa moça que tá no Big Brother agrediu uma amiga dela. E não foi coisa de tapinha, nem de empurrão, nem nada. Que ela chegou pra resgatar a amiga estava simplesmente toda roxa, de fora a fora, aqui. E que ele, inclusive, estourou o tímpano dela. E esse moço namora uma moça que está no Big Brother. E, lógico, eu acredito na mudança do ser humano, na evolução e tal. De todos, né? De todos nós. Mas isso foi bem recente, né? E depois que eles terminaram, o Dado começou a meio que perseguir ela, sabe? Tipo aquelas vibes da Atena mesmo, aqueles casos que passam no Datena. Ele começou a perseguir ela, então ela saía de casa para ir pro trabalho, ele tava lá olhando ela, sabe? Tentando uma aproximação, tentando conversar com ela. E aí ele começou a passar a seguir ela até o trabalho. Ela acionou medida protetiva que até hoje está sendo cumprida. Voltando para Vanessa Camargo, em 2022 ela anunciou o término de um casamento de 17 anos com o empresário Marcos. Eles começaram a namorar em 2005, um ano depois dela ter terminado com o Dado, né? Eles começaram a namorar, em 2007 eles se casaram e terminaram em 2022. De acordo com o site, o motivo do término do casamento foi que o Marcos teria traído a Vanessa, né? Durante esse casamento. E ela até tentou superar esse fato da traição, só que como tem um histórico de traição na família dela, porque o pai dela mesmo já traiu a própria mãe dela, então ela meio que tem um trauma relacionado a isso. Depois que ela descobriu essa traição, ela tentou seguir o casamento, mas não deu certo, né? E aí ela terminou o casamento dela e um tempo depois ela foi vista com o Dado, o que levantou questionamentos de que será se ela não estava começando a sair com o Dado enquanto ainda estava casada? Os pessoal começaram a se questionar. Mas não importa, sabe? A vida não é sua. Inclusive tem um site que diz que o marido dela, na época em que eles ainda estavam casados, ele tinha contratado um detetive que descobriu que ela estava saindo com o Dado. E sobre essa história de agressão, tem um site que fala que
a Vanessa agrediu a madrasta dela, né? Porque meio que essa madrasta dela foi a amante, sabe? Do caso lá de traição. E foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu quis trazer um resumão de tudo que eu vi na internet sobre as polêmicas do Dado Dona Bela, que são muitas. E essas polêmicas começaram a ressurgir por conta que no BBB 2024 a Vanessa tá meio que perseguindo um dos participantes, o Davi. Ela tá sendo acusada de racismo, de um monte de coisa por conta disso, sabe? Porque ela disse ter... em um dos episódios ela disse que teve medo dele, que ele tava se mostrando agressivo, só que tipo assim, ela tá casada com um cara que tem todos esses tipos de agressões e ele mesmo assim tá casado com ele, porque hoje em dia eles pregam que eles estão em uma nova fase, que aquilo tudo deixou pra trás, que são muito good vibes, gratidão, mas eu não posso afirmar nada porque eu não sou eles, né? Então... foi isso o vídeo, é tudo um supostamente, né? Que nem a Ismael diz. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esses casos todos que eu relatei. E eu vou deixar esse vídeo aqui, caso você queira assistir, que é sobre um caso criminal que envolve brutalidade extrema. E eu espero muito que você goste.